Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui, vamos iniciar aí conforme divulgado, conforme prometido, o primeiro podcast aí da Aduemes. Aduemes em Pauta, um programa que nós pretendemos fazer semanalmente. E para hoje nós escolhemos nada mais, nada menos do que uma discussão sobre as negociações salariais, sobre a situação da Duemes aí, né, da categoria dos docentes da UEMS, no que se refere à negociação com o governo. Esse programa vai ao ar, né, ao vivo, né? Nós estamos ainda estabelecendo o horário, mas a princípio esse vai ser o horário às 18 horas nas quintas-feiras. Bom, vamos então entrar no assunto de hoje, que nós consideramos importante. Nós temos analisado, enquanto direção sindical, a conjuntura, né, da universidade, e também temos acompanhado aí os boatos, as conversas, né, sobre as negociações salariais, né? E nós entendemos, e essa é a função desse programa também, todas as quintas-feiras, que é preciso orientar, né, ou informar, podemos dizer, a nossa base para que se tenha para que se tenha a informação vinda direto do sindicato, né? Para acabar com para diminuir os ruídos que ocorrem, né? Nós, por isso, defendemos a importância de uma imprensa forte no sindicato, uma imprensa independente. Enquanto o sindicato está alinhado com o discurso hegemônico, você não precisa de uma imprensa, você não precisa investir numa imprensa. Mas se você quer produzir um discurso próprio da categoria, construir esse discurso, é fundamental que você tenha uma imprensa independente, né? Então nós vamos exemplificar um pouco sobre uma questão objetiva, vamos pegar um caso concreto, que é a questão salarial, e para esse primeiro programa, mas também já serve de elemento para se compreender, né, de formação política, para se compreender essa questão da imprensa própria. Eu acho, na verdade, que nós precisamos, para tratar da questão salarial de forma séria, né, nós precisamos de um choque de realidade. Né, a categoria precisa de um choque de realidade. E para nós reivindicarmos alguma coisa, construirmos alguma proposta, nós temos que ter clareza da situação. Nós não podemos reivindicar nada, ninguém consegue reivindicar nada, se nós não soubermos em qual é a situação que nós nos encontramos, né? Isso tem a ver com a conjuntura, seja nacional, até internacional, mas local também, obviamente, do Estado, né? Qual é a política econômica do Estado? Qual é o lugar da UEMS dentro dessa política econômica do Estado? E, por fim, qual é o lugar dos trabalhadores da UEMS? Professores, os técnicos administrativos também, né? Qual é o papel deles nesse cenário
do Estado. Qual a importância que o Estado dá para esses trabalhadores, né, para a universidade, etc. E qual é a situação econômica do Estado. Sem entender isso, nós não podemos reivindicar nada. A forma que vão ocorrer as reivindicações, isso é um segundo momento, porque aí se pensa nas estratégias, né, nas estratégias de negociação. Mas antes, é preciso ter clareza do cenário. E esse é um dos papéis primordiais do sindicato, da direção sindical. A direção sindical, ela tem que coletar as informações, tem que ouvir a base, conversar fazer a negociação com o governo, a reitoria também tem uma função importante nessa negociação. Mas, sobretudo, a partir disso tudo, informar, levar a informação mais clara possível até a base do sindicato, para que a categoria atue de modo unificado e também possa contribuir com ideias. Quanto mais informados, melhor as ideias que podem vir aí da categoria. E quanto mais pessoas pensando junto e contribuindo, melhor. Além do que, não há mudança, não há conquista salarial se não houver uma mobilização da categoria. Se todas as pessoas, né, se os professores, os trabalhadores, não estiverem conscientes da situação e do que é possível ser feito, né? Nós temos que acabar com a ideia de que quem faz negociação é meia dúzia de pessoas que estão ou na direção do sindicato ou na reitoria, né? Isso é uma ideia falsa. Não existe essa situação, né? Acho que até essa foi a lição dos últimos 10 anos, né? Que trouxe essa gestão sindicato, porque acho que há um convencimento hoje de que esse modelo de alguém que seja um bom negociador é um modelo fracassado, né? Se há uma lição que nós podemos tirar desses últimos 10 anos, é que nós tivemos grandes perdas, o que de certa maneira aconteceu com as categorias, com os trabalhadores em geral, né? É verdade. Mas há um elemento mais problemático no nosso caso, é que nós não estamos cientes dessas perdas. O problema não é só ter as perdas, qual é a percepção que nós temos hoje, que foi construída, né, sobre a nossa situação salarial, sobre a nossa situação enquanto categoria docente. Isso é o problema principal, né? Se construiu a ideia de que nós não estamos tão mal, né? Ou que estamos bem. E é preciso e de que nós não tivemos perdas nesses tempos, que nós tivemos boas negociações. Mas esse essa não é a realidade, né? Então, isso é importante. É importante a gente aprender, inclusive, com que obviamente que nós tivemos vitórias também. Não significa que tudo foi ruim, tudo foi perdido, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que é preciso entender é que nós também tivemos derrotas e é preciso aprender com essas derrotas. Bom, então a primeira grande falácia que circula por aí é que que agora nós estamos perdendo uma grande chance, que nós nós poderíamos ter um grande avanço, mas que por algum motivo, né,
nós não estamos conseguindo esse avanço, como se houvesse uma culpa ou do sindicato ou da própria categoria e nada do governo, né? Que o governo está muito disposto, né? Que o momento é muito bom e que mas isso não vai acontecer por algum empecilho da própria categoria. Isso é uma grande falácia. Então, enquanto nós tivermos isso na cabeça, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Quer dizer, nós estamos com uma venda nos olhos, porque nós temos 10 anos calculados de perda. Ou seja, essa política, a perda que vem a ocorrer, as dificuldades, elas não são de agora, né? Basta olhar nos últimos 10 anos. Ou, se a gente quiser, nos últimos 4 anos. Né? Nós tivemos só reposição da inflação no governo Riedel e no governo anterior, no Azambuja, nem reposição de inflação. Então, não há nada, nós não vimos de uma grande situação de conquistas para uma situação agora, que agora vai ser uma situação ruim. Muito pelo contrário, nós vemos de uma situação de uma política de arroxo salarial. Nós temos 40% de perdas. Né? Isso foi calculado. Ou seja, enfim, em resumo, qual é a grande falácia que tentam divulgar aí? Que a nova gestão do sindicato seria culpada por não negociar com o governo, né? Só que o governo não negociou nos últimos 10 anos, né? Então, ou seja, bastaria que contam com o fato de que as pessoas não conseguem pensar porque estão cheias de serviço, trabalhando um trabalho intenso na universidade, não tem tempo para buscar números, analisar, né? Por isso o papel também do sindicato. Então, bastaria você parar para pensar e ver que nos últimos tempos não houve nenhuma negociação vitoriosa, né? E se nós voltarmos, né, para a questão da implementação dos níveis, nós também vamos, dependendo do foco que a gente olha, nós vamos ver que isso não foi uma vitória como se pintou, né? Tem muitos problemas da implementação dos níveis que nós estamos amargurando hoje. Teve algum tipo de ganho lá? Sim. Dentro do que talvez fosse possível? Sim. Não podemos dizer que não. Mas nos colocou também numa situação complicada. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Essas ideias, é importante isso, essa ideia de que a negociação não vai sair agora por culpa da gestão ou dos professores, alguma coisa assim, é a primeira ideia que nós temos que descartar se nós queremos realmente entender de modo sincero a situação política e econômica do Estado, né, que, aliás, soltou um decreto antes de ontem, de novo, anunciando corte de gastos, né? É isso que se alarda na imprensa, né? Isso para todo funcionalismo. Bom, então, só voltando, a última negociação que pareceu satisfatória, como eu havia colocado, que foi a implementação dos níveis 5 e 6, que foi meio um consenso, sindicato, governo, né? Então, foi pintado como uma coisa vitoriosa. Ela, na verdade, hoje, nós sabemos que ela só serviu para amortecer o impacto da defasagem salarial e só para aquelas pessoas
que progrediram na carreira, que foram para o nível 5 e 6. Então, o que seria vamos dizer assim, um topo, uma espécie de bônus, né, topo da carreira, 5 e 6, né, ou seja, que seria acima da média, né, do início de carreira, na verdade se transformou não num topo, mas no salário médio, né? O nível 6 seria o salário médio de 2015, né? Porque o que a inflação comeu nesse período, o, o, os níveis 5 e 6 repuseram. Então, o nível 6, a gente já fez essa conta, já mostrou em outros momentos, o nível 6, na verdade, é o salário do nível 4 de 2015. Então, essas pessoas não sentiram tanto, porque pelo menos a inflação foi reposta no salário do nível 6. E, obviamente, que como essa crise econômica salarial ela é nacional, repor a inflação nesse tempo, não, nem todas as categorias tiveram essa situação. Então, para quem é nível 6, talvez se sinta mais acomodado. Mas se você olhar o nível 4 hoje, o doutor que entra na universidade, hoje, a gente já fez essa conta, já falei, ele recebe muito menos do que o doutor que entrava na universidade em 2015 ou 2014. Né? Então, há uma perda para quem inicia a carreira e não é pequena. Ela é, né, no valor de 40%. Ou seja, se nós repuséssemos a inflação durante todo esse período, todo doutor que ingressasse na universidade hoje seria nível 6. Ele ingressaria hoje, se o salário fosse o mesmo de 2015, ele já ingressaria com um salário mais ou menos do nível 6. Talvez um pouco menos, né? Mas certamente mais do que o nível 5, por volta do salário do nível 6. Então, há uma perda grande, e aí é um ponto importante. As pessoas que são nível 4 são pessoas que entraram agora, né, ou há pouco tempo. Então, eles também perdem um pouco a dimensão do que era a UEMS, porque eles não estavam aqui há 10, 15 anos atrás, né, de qual era o salário. Ou seja, essa geração que entra, que é nível 4 hoje, que está entra numa condição pior do que a condição que entrava o doutor naquela época. Então, isso é importante dizer, né, dessa situação, dessa negociação.